Para fazer esses pés arredondados, com esse formato, nós partimos de uma viga reta, como essa daqui. Reta e grossa, né? Então, para criar essas curvas, eu usei uma curva francesa, que é esta régua. Uma régua que tem várias curvas com formatos diferentes e que permite você criar a curva que você quiser. Para fazer esse corte das curvas, eu usei uma serra tico-tico. Então, qual é a dica para se fazer esse corte? Primeiro, apoiar esta base da serra tico-tico na madeira, bem apoiada, para que a serra fique exatamente na vertical. Quando estiver fazendo o corte, esse corte tem que ser no tempo e na velocidade da máquina. Não adianta forçar, porque à medida que você força a máquina e empurra para ela cortar mais rápido, ela vai entortar a lâmina começa a entortar. Digamos que você tenha que tirar esse espaço fora, a sua curva está aqui. Então, a ideia o que é? Fazer cortes retos, morrendo exatamente na curva que você precisa cortar. Fazer cortes como se fossem raios. Aí pega-se a tico-tico e vem cortando e parando exatamente na curva que você quer cortar. Depois você pega e começa a cortar a curva. À medida que você vai cortando a curva, esses pedaços vão caindo e aí não vai prender a serra, porque caiu serra 1 centímetro, um pouquinho mais, cai o outro, então você consegue fazer o corte sem que a serra trave. Então o que você vai fazer? Você faz o corte de cima, ou seguindo a curva que você marcou, procurando forçar um pouquinho a máquina. Se você vê que está fugindo para o lado de dentro, que você vai comer a peça boa do lado que você vai manter, você procura forçar para fora, depois você vira a peça e no virar a peça você vai ver aquela marcação que você fez de raios e exatamente na ponta de cada raio daquele está o desenho da curva que você está cortando. Então você pega e começa a cortar unindo essas pontas desses raios. E aí você vai ver que você vai conseguir acertar a curva pelo outro lado da madeira. Feito o corte da curva, esse corte ele não vai ficar perfeito, ele vai ficar com algumas deformidades e tudo, inclusive com aqueles riscos que você cortou, os raios, eles vão estar aparecendo. Em alguns pontos, outros não. Então a ideia depois é acertar isso para que fique liso, bonito, bem acabado. Então para fazer isso eu usei uma furadeira com um acessório. Esse acessório é uma grosa. Grosa o que é? Uma lima mais grossa própria para madeira. Então fui desgastando com a furadeira e criando a curva, acertando a curva da curva do jeito que eu queria. Depois usei uma grosa manual, justamente para dar essa planificação do lado que eu estou fazendo a curva. E daí, para lixar bem na curvinha, usei outro acessório que é uma lixa em forma de círculo, né? E finalmente, para acabar, uma lixadeira orbital para dar o acabamento liso e bem acabado.